Hoje, à tardinha, um local exótico aqui na cidade, né, no meio de árvores, uma paisagem maravilhosa, apesar do tempo não estar ensolarado. Mas eu tive o prazer de acompanhar durante algum tempo esse meu amigo, que eu chamo carinhosamente de Armandinho Ribas. Obrigado. Conhecido como Armando Ribas Neto, né? Também. Tudo bem contigo? Também, tudo bem, Azar. Prazer. Nós estamos a publicitar aqui. Estamos a publicitar. Há quanto tempo você está nesse ramo da publicidade? Publicidade eu estou fazendo esse ano 30 anos de trabalho. 30 anos de trabalho, 26. Mas tu começou muito jovem, né? Sim, 26 com a Publicitar e comecei com 15 anos fazendo meu primeiro trabalho profissional em um vídeo, um comercial de televisão, fiz lá em 1989. Meu Deus do céu, que trajetória! Se você fosse, numa frase, mais ou menos, definir essa trajetória desses 30 anos. Ah, cara, respeito, compromisso com o cliente, com as marcas, né? E tudo que eu tenho eu devo à publicidade. O que mudou de lá para cá? De lá para cá. Aliás, nesses últimos anos, principalmente. Eu acho que o que mais mudou foi a questão do emprego da tecnologia. Quando eu comecei a trabalhar lá em 89, não existia computador. Às vezes é engraçado para as pessoas, não existia internet, não existia computadores para trabalhar, para fazer o que a gente faz. Então as pessoas dependiam muito do seu talento natural. Então eu sempre escrevi, eu sempre desenhei, eu sempre tive interesse por esses aspectos artísticos que a gente emprega no nosso trabalho. Mas quando veio a tecnologia, né, os programas de computador e tal, aí o que aconteceu? Quem tem as ferramentas pessoais, o talento e digamos assim, o conhecimento, a gente conseguiu potencializar em muito a vazão do trabalho, né? Bom, mas nós viemos aqui porque é outra história, além da publicidade, que eu acho que uma coisa tem a ver com a outra, que te levou a isso aqui. O livro. Escritor, agora lançando recentemente, aliás temos algumas imagens ali do lançamento sensacional, Marvin Green, a chave mestra. Meu caro, da onde, como, quando surgiu esse, eu falei assim pra ti, esse espetáculo, aliás, meus parabéns por toda a obra, em função do conteúdo, do produto, enfim, é muita, eu diria assim, ousadia. Bom, Azar, assim, ó, em primeiro lugar, como eu te disse, eu fico muito feliz porque eu acho que assim, tudo que o escritor quer, tudo que a pessoa que escreve, que conta uma história, ela quer que as pessoas leiam. Porque tão importante quanto uma capa bonita, um material bem elaborado tecnicamente, papel. É que assim, o papel, que aí realmente tem, eu procurei colocar o melhor do meu conhecimento técnico para a produção do livro, para a edição do livro, né? Agora sim, ele começa pelo conteúdo. E o conteúdo é o que o escritor realmente quer que as pessoas se interessem, que elas leiam, que elas conheçam a história, né? Isso para nós é o principal. E a história do livro, cara, ela começou assim, eu escrevo desde criança, né? Durante toda a minha vida, então são 30 anos como profissional, usando a escrita, usando a redação, usando esse conhecimento para produzir as peças publicitárias, para criar roteiros de filme, de publicidade, enfim. Mas eu achei assim, primeiro, que eu podia me desafiar para uma coisa nova, né? E tentar escrever a história longa, né? O romance, de uma história que não só, que ela não termina aqui nesse livro, né? Que ela segue, Mas então assim, eu achei que eu, talvez agora, chegando próximo aos 47 anos, estou com 46 anos, eu teria já um pouco mais de maturidade técnica para fazer. E a outra questão foi assim, eu fiquei pensando muito, Azar, no que eu quero fazer para o resto da minha vida, né? Como eu disse, estou chegando com 47 anos, até os 60 aí tem mais uns 13 para chegar lá, e tem muita vida pela frente, mas eu acho assim, ó, a gente também, assim como eu te disse no começo que a tecnologia transformou a minha profissão, a gente também precisa se transformar e pensar assim, olha, o que eu quero fazer lá para diante que não seja somente o meu trabalho. Uma hora eu vou parar, vou me aposentar, né? E hoje já no que eu estou fazendo, né? Em viagens que eu faço, começou a vir essa questão de querer contar uma história. Tem muito a ver com a tua infância, essas histórias, tem a ver com as tuas viagens.
Quem e para quem vão ler esse livro? Bom, primeira coisa assim, eu até parafraseando uma história verídica, né, de um escritor que fez Desventuras em Série. Ele fez Desventuras em Série, que é um grande clássico da literatura, por acidente. Ele tentou vender para um editor uma história adulta, né? E o editor disse, olha, nós não temos interesse nisso, mas escreve uma história infantil, né? Uma história que tu gostaria de ter lido se tu tivesse 10 anos de idade. E foi assim que ele criou Desventuras em Série, que foi um grande sucesso na vida dele. E eu pensei, puxa, eu sou um leitor ávido, né? Eu passei a minha vida inteira lendo desde criança. E então eu disse assim, puxa, eu vou tentar escrever uma história que eu gostaria de ler. Que eu gostaria de ler se eu fosse criança, que eu gostaria de ler se eu for um adulto que gosta do gênero, fantasia, realismo fantástico. Foi assim que eu busquei escrever a história, né? Sem entrar aqui na avaliação se o conteúdo é bom ou ruim, isso vai depender do leitor, das pessoas, elas que vão avaliar. Mas eu posso te dizer que assim, ó, eu procurei me dedicar muito a escrever a história, tanto que eu fiquei quase 5 anos nesta elaboração desse projeto, né? Entre fazê-lo, escrever uma sequência, voltar à primeira história e redigir isso, burilar e tal. Dá quase um ano de o que a gente chama de tempo de gaveta. Deixei essa história paradinha, quase um ano numa gaveta sem olhar para ela, reli e aí resolvi trazer para o público. O grande desafio para escrever uma obra dessa aqui, o processo de escrita, de criação, como é que é dentro da cabeça do escritor que a continuidade da o que acontece, ó, Azar, como eu disse assim, ó, a história ela vem para o escritor, né? Eu acho que ela vem assim, não é uma coisa que eu simplesmente não, eu quero escrever sobre tal gênero e quero que a história, porque aí é um processo que ele vai mais para o comercial, não era o meu caso. Eu disse, não, eu gosto de fantasia, eu gosto de magia, eu gosto do realismo fantástico, então isso é uma coisa muito importante. Isso é um livro de realismo fantástico, ou seja, é um livro que das coisas que poderiam acontecer, ter acontecido ou estar acontecendo, e a gente que não sabe, né? Isso é uma coisa que eu acho instigante, e aí faz parte não só da minha vida desde criança, mas faz parte da minha vida hoje, de olhar para uma casa misteriosa que está esquecida dentro da nossa cidade e imaginar o que pode estar acontecendo ali dentro. Aí tu perguntaste. E a magia está aqui. Ah, bom, a magia está aqui. A história das varinhas, né? O pessoal me perguntou as varinhas, por que as varinhas, né? Por causa do Harry Potter. Harry Potter, claro que é uma grande referência, especialmente estética, na capa do livro e na questão das varinhas. Eu vou te perguntar sobre isso. Em primeiro lugar, assim, não existe magia sem varinha, né? A varinha faz parte do magista, de quem usa um poder extraordinário, né? Então achei que a varinha era importante ter na história. E a primeira varinha eu fiz no seguinte sentido, fui eu que fiz, eu que faço as varinhas, né? Elas são feitas de madeira, como tu tá vendo aqui. Aliás, o pessoal de casa tá olhando também, né? E eu até nem sabia que eu tinha nenhuma habilidade manual para lidar com madeira. Eu resolvi tentar fazer uma porque eu precisava escrever uma varinha no livro. E eu disse, como é que eu vou escrever uma coisa que eu não conheço? Falar sobre publicidade eu conheço, mas eu, por exemplo, não tinha esse conhecimento, então eu fui buscar isso. Assim como os lugares que tem aqui, aí então não é spoiler, é só para as pessoas saberem, é uma história que se passa aqui, no nosso mundo, né? Eu coloco ela, eu vou um pouquinho para trás no tempo, para os anos 80, porque é a época que eu fui criança, que eu fui adolescente, porque eu queria esse olhar, queria me resgatar como é que era a minha visão sobre aquelas coisas. De ir à capital, que é Porto Alegre, né? E que para mim, eu tive várias experiências lá em Porto Alegre, né? E o olhar de uma criança, de um adolescente para aquele mundão novo. Bom. Sem tecnologia, sem internet, que coisa. Sem celular. Mas o que me chamou muito a atenção, aliás, eu acho que você foi feliz muito nisso também, tudo programado vindo de você, é o lançamento, todo aquela cenografia que vocês provocaram lá no Itaimbé, que foi sensacional, acho que foi impactante. Tudo a ver com o livro. A questão do lançamento, o que acontece? Ó, uma coisa que eu sou um leitor de realismo fantástico e de fantasia. E tudo que a gente quer é vivenciar as experiências do personagem.
né? De pegar a varinha na mão, de ter a questão da roupa do personagem, dos locais onde o personagem frequenta. Isso faz parte de quem curte o realismo fantástico. E eu disse, bom, eu vou tentar, já que as pessoas não conhecem ainda a história, pelo menos proporcionar para elas um pouco da experiência do livro e quem sabe despertar a curiosidade para ler. Então nós colocamos alguns personagens, né? Trouxemos com vestimenta, mandei fazer figurinos, com as varinhas, e fizemos um labirinto, né? Tu esteve lá conosco, um labirinto onde as pessoas podiam encontrar esses personagens como uma surpresa, né? Visitar um pouquinho do ambiente que está descrito aqui. Continuidade dele. Continuidade dele, nós já temos, eu tenho os livros prontos, né? Já adianto que são mais de um. Quando eu fiz o projeto do primeiro, eu já quis fazer até o final da história, porque eu achava importante eu ter a segurança em se propor a escrever uma série, tu tem que conhecer a história inteira, até para não ficar uma coisa, escrevi e atira para cima e vamos ver o que dá. Não é o caso. Então eu já tenho elas prontas, o segundo livro já está na revisão, né? Ele está nesse momento sendo revisado e nós estamos estudando o que vamos fazer. O mais provável é lançar o ano que vem. Onde é que o pessoal encontra esse livro? Estivemos com ele na Feira do Livro, estamos com ele na SESMA, na Livraria da Mente, estamos com ele na Atena, estamos com ele na Estação das Palavras. São 4 livrarias. Gostaram? Pois bem, se vocês não leram, eu acho que a oportunidade está aí para ler. Meu querido, meus parabéns por tudo. Obrigado. Olha, sinceramente, eu tinha falado para você pessoalmente que realmente foi uma surpresa, foi uma grande surpresa em função de todo o trabalho, material, enfim, tudo. E com certeza os próximos serão do sucesso desse para mais. E inscrevam-se no nosso canal aí no YouTube, minha gente, ative o sininho, né? Nosso programa está no ar aí no YouTube. Meu caro, prazer te ver, sucesso sempre e que venha o próximo. Aventuras e vamos sonhar que quem não teve na sua infância e continua na nossa, como adultos, um pouquinho da infância. Com certeza. E criarmos dentro da gente, termos dentro da gente essas aventuras. E uma aventura que é nossa, que é daqui. Tá? É isso daí. É um personagem nosso. Meus parabéns. Grande abraço. Obrigado. Um abraço a todos.